Meus queridos irmãos, quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Jailson Pereira e desta feita estamos assumindo um grande desafio de compartilharmos com os irmãos conteúdos acerca da disciplina homilética. Gostaríamos de salientar os amados irmãos para aqueles que conhecem um pouco da disciplina. Eu sei que os irmãos conhecem, já ouviram falar sobre a homilética. Alguns têm muito conhecimento, outros têm conhecimento médio, outros não têm nenhum conhecimento, ou pouco conhecimento. Mas eu gostaria de falar para os irmãos que homilética não é ciência. Homilética é um ramo do conhecimento que propicia ao comunicador das verdades sagradas do Evangelho trazer uma boa apresentação daquilo que ele quer comunicar ao seu público. Quais são os objetivos dos nossos encontros? Primeiro, conhecer a disciplina. Nesse conhecimento da disciplina estão outros objetivos correlacionados, que é discutir o conteúdo, ampliar conhecimento, refletir papéis, conceituar e fundamentar tanto a homilética quanto alguns vocábulos relacionados à homilética. Nós teremos 3 encontros, todos em videoaulas, porque serão encontros remotos, e teremos como livro-texto uma apostila que será compartilhada também com os irmãos através de grupos sociais e teremos as avaliações no final desses 3 encontros, avaliação escrita, e essas avaliações serão encaminhadas no grupo e me devolvidas no meu e-mail pessoal ou em rede social privada. Gostaria de propor também um desafio aos irmãos, já que é uma matéria que exige discussões. Nós queremos discutir essa disciplina, debater essa disciplina em grupo. Logo, eu estarei compartilhando com os irmãos as aulas de forma prévia. Os irmãos estarão assistindo essa aula e nós teremos um momento no dia em que a aula seria presencial para estarmos discutindo os conteúdos desse assunto e avançando um pouco mais nessa disciplina. Que Deus nos abençoe nesta caminhada, porque essa disciplina ela é imprescindível à comunicação do Evangelho. E os irmãos sintam-se à vontade, mas nessa disciplina, nestas aulas, farei algumas críticas, algumas posturas nossas enquanto comunicador das sagradas verdades, das verdades sagradas de Deus. E quero dizer para os irmãos que eu também sou falho, como qualquer um dos irmãos, mas precisamos nos corrigir e ir aprendendo que nós nos corrigimos. Para a meditação dos irmãos nessa primeira aula, nós iremos deixar o texto escrito por Paulo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que nós vemos aqui nesse texto de Paulo? A orientação dada a Timóteo, que seria o comunicador do Evangelho numa das igrejas que ele deixaria este jovem tomando conta ou apacentando o rebanho. Ele pediu a Timóteo para procurar, e procura exige ação, exige busca, exige esforço, exige sacrifício, exige renúncia. Então, o primeiro verbo que aparece aí é procura, se esforce para apresentar-te, não é aos homens, apresentar a Deus, porque muita gente está se apresentando de forma eloquente para os homens, mas diante de Deus está com uma vida totalmente comprometida. Logo, é apresentar a Deus aprovado, não é obreiro aprovado, apresentar a Deus aprovado. Antes de ser obreiro, tem que ser aprovado por Deus como servo. E depois apresentar como obreiro, que não tem de que se envergonhar. E aí já se fala das nossas atitudes. Ninguém pode apontar, ninguém pode estar rechaçando ou querendo infringir ou macular a imagem. E, sobretudo, também que maneja bem a palavra da verdade. E esse manejar a palavra da verdade nós vamos discutir um pouco aqui nessa disciplina. Esse apresentar-te a Deus não quer dizer que você também não se apresenta aos homens. Você se apresenta aos homens. Mas antes de apresentar-se aos homens, o homem tem que se apresentar a Deus. Então, esse texto de Paulo, ele para mim traz uma síntese do que é a homilética. A homilética ela trata da apresentação, ela trata
oratória, trata da retórica, trata do ritmo da preleção, trata do conhecimento bíblico, como ele vai ser exposto. Então, esse texto, para mim, é um texto que resume bem a disciplina homilética. Para deixar para vossa reflexão também, tem um texto que eu gosto muito de José Roberto de Oliveira Chagas, que ele diz o seguinte: apesar dos talentos, competências e habilidades pessoais, é certo que os líderes escolhidos fracassariam em suas missões se não contasse com o auxílio do Espírito Santo. Logo quero dizer aos irmãos, tem pessoas que têm facilidade de expor aquilo que ele pensa, mas tem pessoas que têm dificuldade. Tanto aqueles que já têm um talento, já a vocação, já têm competências já sedimentadas e habilidades pessoais para tal ação, para tal ofício, eu quero dizer que tanto o que tem quanto o que não tem, eles dependem do auxílio do Espírito Santo. A palavra de Deus ela não é comunicada com base em conhecimentos meramente humanos ou em habilidades humanas. Ela depende do Espírito Santo para envolver esta palavra com uma ação que toque na vida do ouvinte. Não somos contadores de histórias e nem apenas filósofos, nós somos pregadores da palavra de Deus. Trazemos aqui, irmãos, uma sinopse estrutural. O curso teológico ele é um estudo sistematizado. Por ser sistematizado, ele entra em algumas áreas. E nós trouxemos aqui uma ideia de um edifício com 5 pavimentos, onde cada pavimento corresponde a uma das áreas em que o curso teológico entra. Então, o primeiro pavimento eu coloquei aqui, teologia exegética. O segundo pavimento, teologia histórica. O terceiro pavimento, teologia sistemática. O quarto pavimento, teologia bíblica. E o quinto pavimento, teologia prática. No pavimento primeiro, ou no térreo, melhor dizendo, essa teologia exegética faz estudo das linguagens originais, vê biografia, inspiração e interpretação daquele texto que você quer comunicar, ou daqueles textos, dos textos sagrados. Logo, essa exegese ela é indispensável à construção dos demais pavimentos dessa disciplina. A teologia histórica ela estuda o desenvolvimento das doutrinas e examina o conteúdo no contexto da história cristã. Então, essa teologia histórica ela verifica, ela testa se as doutrinas elas foram do passado, se elas ainda têm validade para o dia de hoje, quando foi que ela surgiu, quando ela foi necessária. Então, isso é estudar a teologia de forma histórica. Estudar a teologia de forma sistemática é agrupar os principais assuntos doutrinários bíblicos. É uma questão de, como os irmãos têm estudado aqui, soteriologia, paracletologia, teontologia, cristologia. A Bíblia está pulverizada desses conteúdos. Quando você estuda apenas cristologia, você vai estudar Cristo de Gênesis a Apocalipse. Quando você vai estudar apenas paracletologia ou doutrina do Espírito Santo, você vai estudar o Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Isso é teologia sistemática. Você vai estudar um assunto principal dentro do contexto dos livros bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Isso é teologia sistemática. A teologia bíblica já se preocupa com certa doutrina bíblica contida em apenas um livro específico da Bíblia. É aí que nós vamos estudar sobre o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, o dízimo, a santificação. Quer dizer, são doutrinas menores que não são conteúdos extensos como cristologia, paracletologia, teontologia. Então, a teologia bíblica ela se ocupa de pequenas doutrinas pulverizadas na Bíblia Sagrada. E a teologia prática? É nesse contexto aqui que entra a homilética, evangelismo, liturgia, administração eclesiástica e administração eclesiástica. Porque é depois de você ter um conhecimento de exegese, de história teológica, de teologia sistemática, teologia bíblica, é que você parte para comunicar o evangelho. E eu quero agora já começo a fazer já a minha primeira crítica. Tem denominações por aí que ninguém tem acesso ao microfone da igreja sem antes ter conhecimento
bíblico, sem antes ter testado os seus conhecimentos teológicos. Hoje, nas igrejas pentecostais, sobretudo na Assembleia de Deus, nós infelizmente vemos pessoas ensinando sem capacitação, pregando sem capacitação, evangelizando sem capacitação, dirigindo cultos sem capacitação e fazendo administração eclesiástica sem competência para tal. Então, essa teologia prática, ela deve vir depois de uma gama de conhecimentos auferidos pelos irmãos ao longo da sua caminhada cristã. A homilética, ela é de tamanha responsabilidade, porque ela vai trazer um norte, vai desenhar, delinear o perfil de um pregador e vai incentivá-lo a buscar conhecimento, porque as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, elas também têm certo conhecimento, e essa palavra, se ela não for testificada na vida do ouvinte, ela não vai ter a sua função de transformar, de santificar. Então, quando você vai partir para preleção, para evangelização, para liturgia, você precisa ter conhecimento bíblico, teologia sistemática e exegese bíblica, para não estar confrontando os irmãos ou os ouvintes com mensagens que jamais serão absorvidas por eles, e muito pior, pode trazer o descrédito tanto do evangelho como da tua pessoa. Irmãos, como falaremos de homilética sem falar em comunicação? Então, quero fazer uma breve revisão aqui sobre o processo de comunicação. Esse processo de comunicação que é indispensável à comunicação do Evangelho. Primeiro, a comunicação ela é imprescindível à vida humana. Sem a comunicação, o ser humano não compartilha seus desejos, seus anseios, seus problemas, suas dores, seus traumas. Então, a comunicação ela é imprescindível. Quem nos deixou dependente dessa comunicação? O próprio Deus, quando ele criou o homem no jardim do Éden, ele procurava o homem toda virada de tarde para estar dialogando com o homem. Essa necessidade não era de Deus, essa necessidade era do homem, e Deus preenchia essa necessidade comunicando-se com ele ou procurando-o para uma comunicação. A comunicação também ela torna possível a interação social. O ser humano é um ser social, ele não vive só, ele não vive isolado, e inclusive tudo aquilo que vem para satisfazer suas necessidades não é criado, não é produzido por ele. O pão que chega à nossa mesa passou por centenas de pessoas antes de chegar pronto à nossa mesa, desde o plantio até o transporte da matéria-prima, chegar no local que foi produzido e ser adquirido ou comercializado para chegar em nossa mesa. Então, muitas pessoas tiveram um trabalho, se exauriu nesse trabalho para entregar o pão na nossa mesa, e a fabricação desse pão, com certeza, está recheado de comunicação entre cliente, comprador, produtor, agricultor e série de outras pessoas. Então, a comunicação torna possível a interação social. A comunicação ela é a base do entendimento dentro de uma sociedade, porque senão cada um buscaria os seus próprios interesses, não teria como chegar a um consenso, e a sociedade estaria fatalmente legada ao fracasso. Foi um instrumento usado por Deus no Éden, que nós já comentamos aqui. Deus ele se comunicava com o homem toda virada de tarde. As diversas espécies de seres vivos se comunicam por meio de sons, por meio de gestos, por meio de emoções, por meio de tatos e por meio de códigos. Mas o ser humano foi o mais privilegiado na criação por fazer uso da linguagem e ser capaz de articular as ideias. Percebam que um cão se comunica com outro, um gato se comunica com outro, um papagaio se comunica com outro, mas essa comunicação se dá por sons, por gestos, um afago, um carinho, é a forma desses animais se comunicarem. Mas o ser humano ele foi privilegiado porque ele consegue articular ideias, ele consegue guardar, absorver conteúdos, ele consegue se comunicar com um número
infinito de palavras para traduzir o que ele pensa, o que ele sente, o que ele precisa. Então, logo o que é comunicação? Comunicação comum, eu coloquei aqui no separado de ação, comum e ação, comunicação. É a ação de tornar algo comum entre duas ou mais pessoas. Não existe comunicação sem a ação esboçada de tornar algo comum. O outro não tem bola de cristal. O outro não é adivinho. O outro, para saber o que você pensa, o que você sente, você tem que agir. E agir de que forma? Com as palavras, para tornar esse sentimento comum a ele também, porque só você está sentindo, só você está vendo, só você está percebendo. A ação tem que ser esboçada então por você para chegar ao outro também sentir e ver a mesma coisa. Só que essa comunicação não se dá apenas por palavras. Já pensou se desse só por palavras? Coitado do surdo-mudo. Ela se dá também por gesto. Surdo-mudo se comunica por gesto. Nós, as pessoas que faz o uso de todos os órgãos do sentido, como audição, tato, eles se comunicam de diversas maneiras. Exemplo, um semáforo. Semáforo, ele diz quando você deve continuar e deve parar. É uma forma de comunicação, mas é só uma luz que acende. Então, ali está só um fenômeno luminoso que te comunica se você deve avançar ou não. O apito de um guarda de trânsito também, ele também sinaliza se você deve parar ou não. Então, nesse processo de comunicação, vai sempre existir um emissor e um receptor. O emissor é quem envia a mensagem, o receptor quem recebe a mensagem. Mas entre o emissor e o receptor existem mais três fenômenos que podem comprometer essa mensagem ou essa comunicação. Primeiro, a mensagem, que é o assunto que você vai tratar com o receptor, o código e o canal. Se a mensagem que você vai tratar não é do conhecimento do receptor, ele não tem conhecimento prévio técnico, ele não vai compreender a tua mensagem. É como um médico está usando termos técnicos para comunicar para o seu paciente o que é que ele tem. Ele sente as dores, mas ele não vai entender o que ele tem se o médico for utilizar os termos técnicos. Então o médico vai ter que descer um pouco na sua mensagem, usar palavras que sejam do cotidiano do paciente para que o paciente entenda. Logo, aí a comunicação estará completada. Não adianta, irmãos, pegar um semáforo e colocar no meio do mato, porque as pessoas que moram lá, que não andam de veículos, em cidade grande, elas não vão entender o que aquelas luzes querem dizer se elas nunca aprenderam o significado da luz vermelha, da luz amarela e da luz verde. Tá? Então, a mensagem ela tem que guardar alguma identidade com conhecimentos prévios entre emissor e receptor. Quando você fala em uma pedra, na mente do receptor, ele já sabe o que é uma pedra. Se você fala em paralelepípedo, algumas pessoas podem não entender o que é um paralelepípedo. Vou trazer um outro exemplo aqui. Quando você chama aqui na Bahia uma moça de rapariga, você está dizendo que ela é a outra, ela é a pessoa, ela é a amante. Se você sobe mais um pouco no Nordeste e chama uma moça de rapariga, você está elogiando ela, porque rapariga é moça, rapariga é virgem, né? Então, os irmãos compreendem que a palavra, até essa mensagem, ela tem que ser bem articulada, porque uma palavra pode ter um significado em um lugar e em outro ter um outro significado. Então, a mensagem ela tem que ser bastante estudada para que o emissor ele compreenda, o receptor compreenda o que o emissor quer lhe comunicar. O código. O código é a forma como você vai transmitir essa mensagem. Hoje nós temos inúmeros códigos de transmissão. Como eu já falei aqui, existem os códigos luminosos, que é o semáforo, existem os gestos também, que é uma forma de você comunicar algo para alguém, mandar parar, mandar seguir,
com gestos apenas, você dizer que ama batendo no coração. Então, são códigos que você utiliza. Você pode utilizar também um código escrito, mandar uma mensagem por escrito. Você pode usar o código áudio, só em áudio, que você fala e a pessoa ouve. Você pode mandar também uma mensagem no código audiovisual, que você grava um vídeo, você falando, a pessoa está te vendo, está te visualizando e está também ouvindo o que você quer falar. São códigos, tá? E depois você precisa de um canal. O canal que você vai utilizar é aquele que for mais propício para o receptor receber a mensagem. Então, o que é o canal? O canal pode ser um computador, um aparelho telefônico. Se você estiver próximo no contato, o canal é presencial mesmo. Se você estiver em um canal de TV, o canal ele é televisivo. Se você estiver na emissora de rádio, o canal é uma emissora de rádio e você vai precisar de estar lá nessa emissora e o receptor vai precisar estar com seu aparelho conectado na emissora. Se não, não adianta o emissor estar na emissora e o receptor não conectar ao canal que ele quer receber a comunicação. Também vai ter a mensagem, o emissor vai se esforçar, mas não vai haver comunicação. Então, só vai haver comunicação se esta mensagem chegar sem ruído até o receptor. Não adianta o emissor usar os melhores vocabulários dentro de uma emissora de rádio e no receptor o rádio está com defeito e entra vários canais ao mesmo tempo. Por mais que ele se esforce, o receptor nunca vai receber aquela mensagem, nunca vai ser noticiado daquilo que ele está sendo, que está sendo enviado pelo emissor. Partindo desse pressuposto, irmão, nós chegamos a algumas conclusões. O pregador e o ensinador cristão, eles são potenciais comunicadores das verdades sagradas. Só que, como nós precisamos de estar atento à mensagem, ao canal e ao conteúdo que nós vamos estar transmitindo e ao código que nós vamos utilizar, o pregador também, o ensinador, ele precisa fazer bom uso desses instrumentos de comunicação. Tá? O pregador e ensinador, ele não comunica as suas verdades, ele comunica as verdades sagradas. E aí que dobra a responsabilidade dele para com os ouvintes. Segundo, o ouvinte, ele já tem algum conhecimento que vai colocar em teste aquilo que você ensina, aquilo que você prega. E é por isso que você tem que ter cuidado, porque o ouvinte ele não está em uma plateia, somente para rir do espetáculo. Ele está ali para ser edificado. E até Deus ele ficaria triste se nós levássemos de qualquer maneira esse compromisso com a transmissão ou a comunicação da sua palavra. Qualquer descuido significa abrir portas para o surgimento de heresias e seitas. Então é preciso ter todo o cuidado, porque o ensinamento mal ministrado, uma pregação mal ministrada, pode abrir portas para muitas heresias. As heresias, uma vez que encontre espaço na igreja, elas desviam pessoas para determinadas seitas ou até dividem a igreja em uma seita. Então é preciso tomar cuidado porque nós não queremos ser responsáveis por formação de seitas e nem tampouco por estar divulgando heresias. O que eu acho, o que eu penso, deve ser guardada no baú até que ela seja, nós tiremos as nossas dúvidas. O que eu tenho que pregar é aquilo que está nas Sagradas Escrituras, porque é aquilo que Deus acha, é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A melhor definição da pregação foi dada por Philip Brooks. E ele diz o seguinte: pregação é a comunicação da verdade do homem para os homens. Então, não é uma verdade relativa, não. Tem que ser uma verdade absoluta. A minha verdade ela é relativa.
ela só se sustenta em determinado momento e depois eu posso até pedir desculpa. Não, eu errei, não foi o que eu queria dizer. Não, eu pensava errado, eu acreditava errado, agora eu estou acreditando de uma outra forma. Só que a verdade que nós pregamos é uma verdade do dono da verdade. Ele não erra. Então eu preciso comunicar essa verdade que vem de Deus para os homens. E eu, como homem, eu tenho que ter responsabilidade com essa verdade que eu prego. O conteúdo da pregação deve ser consistente com a palavra de Deus. Eu não posso estar utilizando outros conteúdos, eu não posso estar utilizando filosofias vãs, conhecimentos científicos para fundamentar a pregação. Eu posso utilizá-los como esterco, eu posso utilizá-los para ajudar na interpretação de um texto bíblico, mas nunca utilizar exatamente um texto filosófico ou um texto científico para iniciar uma pregação. A base, o fundamento de uma pregação sempre será a palavra de Deus. Não quero dizer aos irmãos que os irmãos não vão usar conhecimentos contemporâneos, não vão utilizar conhecimento contemporâneo até para ilustrar suas palavras. Jesus usou conhecimentos contemporâneos, Paulo utilizou conhecimentos contemporâneos, Tiago também utilizou conhecimentos contemporâneos, mas só que ali aqui esses conhecimentos contemporâneos entram secundariamente, porque, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. É grande a obrigação do pregador em transmitir a mensagem de Deus e não a sua. O que foi o que eu já falei aqui mais acima. A mensagem não tem que ser a minha mensagem, a mensagem de Deus. E é por isso que o ser humano ele tem que entender que ele é dependente de Deus, que ele sem Deus ele não faz nada e que a mensagem tem que vir do Todo-Poderoso. Por mais que eu tenha um bom esboço preparado, se no momento da pregação o Espírito Santo me desautoriza a pregar aquele esboço e me leva a um outro contexto, a um outro direcionamento, eu tenho que entrar nesse direcionamento do Espírito, porque quem sabe da necessidade do público é Deus. Então, eu preciso transmitir aquilo que Deus quer e não aquilo que eu quero. Logo, irmãos, a homilética é uma disciplina ligada à teologia prática. O que nós vamos fazer com a homilética? Vamos transmitir aquilo que nós já aprendemos de forma teórica. Então, ela é uma prática cuja finalidade é auxiliar o pregador a elaborar e apresentar sermões com elegância, com desenvoltura, propriedade bíblica, teológica e com relevância. É imprescindível na labuta para transformar a decadente situação. Não é, a homilética hoje tem sido utilizada para aqueles que melhor se comunicam a palavra de Deus, querem oferir recurso, ganhar dinheiro com a pregação da palavra. Mas o melhor resultado, o melhor galardão que um pregador ele tem, não é sair com o bolso cheio de uma pregação, é trazer vidas convertidas, transformadas através da sua mensagem. E essa mensagem não é dele, ele é apenas o canal, porque agora nós vamos entender um pouco dessa comunicação de uma forma transcendente. Deus está no céu e quer se comunicar com a sua igreja, ele vai utilizar você como canal. Você é o canal de Deus para transmitir a mensagem para os ouvintes. Logo você terá uma mensagem que Deus vai te inspirar, você terá o código para transmitir essa mensagem. Numa pregação, é claro que você vai utilizar a sua voz, mas você pode também utilizar numa palestra, por exemplo, que não deixa de ser também Deus se comunicando dentro da igreja através de uma palestra. Você pode utilizar tanto a sua voz como vídeos, como slide, PowerPoint, são canais que você pode utilizar. Mas Deus, de uma forma transcendente, o canal é você. Você pode utilizar outros canais, mas o canal é você que Deus quer utilizar para trazer a mensagem sagrada para o povo. E essa mensagem, ela tem que vir com elegância. É tão deselegante, irmãos, um pregador tosco que agride ao público, que agride a congregação. Eu já, durante a minha vida de cristão,
Eu já vi muitas coisas também, claro, já cometi erros, porque quem é que não é? A Bíblia diz que aquele que é poderoso para governar a sua língua, ele governa todo o corpo. Todo ser humano erra em palavras, não tem esse que não erre. Logo eu quero dizer para os irmãos que eu já vi coisas absurdas. Por exemplo, já vi um irmão pregando sobre as raposas, 300 raposas que foram colocadas na seara dos filisteus por Sansão, e ele colocou uma tocha no rabo de duas raposas. Então, isso para a estratégia que ele utilizou para disseminar o fogo na seara dos filisteus foi amarrando a tocha no rabo de duas raposas. Uma raposa corria para um lado, outra corria para o outro. Então, enquanto elas puxavam para um lado e para o outro, o fogo estava pegando na seara, porque elas não iam para lugar nenhum e o fogo estava ali na seara. Onde ele conseguiu as 300 raposas, eu não sei, mas foi a estratégia que Deus lhe deu. Mas tanta coisa interessante nesta passagem. O irmão foi dizer que Deus estava precisando de raposas para tocar fogo na seara dos filisteus. E, por fim, o que foi para mim o mais deselegante da parte dele, pregando para um grupo de crentes jovens, adolescentes, crianças, idosos, ele disse: deixa Deus tocar fogo no teu rabo. Quer dizer, são forma deselegante de você pregar a palavra, agride os ouvidos, as pessoas não querem mais voltar a ouvir uma mensagem desse jeito. Desenvoltura, irmãos. A pessoa tem que saber, procurar se desenvolver melhor na pregação da palavra de Deus, melhorar o vocabulário, melhorar o conhecimento. Se você quer realmente, se você tem chamada para pregar o evangelho, busque essas coisas. A elegância, a desenvoltura. Quando eu falo aos irmãos elegância também, eu não quero dizer aos irmãos que vão pregar uma mensagem passando a mão pela cabeça, não. Mas é para evitar essas agressividades, porque tem palavras que entram pelos nossos ouvidos que deveria entrar alimento, como diz Jó, as palavras, o ouvido prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. Tem palavras que entram em nossos ouvidos como se fossem concretos, então tenhamos cuidado, porque a palavra de Deus, ela é alimento e tem que nutrir e tem que nos trazer força e nunca nos agredir. Desenvoltura. Propriedade bíblica. Eu vou fazer também mais um questionamento aqui. Eu, uma outra vez, estava ouvindo o irmão pregando a palavra de Deus e ele leu um texto que dizia assim: e aos da casa de César saúdo-vos. Ele só leu isso no texto. Eu disse: vai sair uma excelente pregação desse texto, porque ele só leu esse versículo para pregar 40 minutos. E aos da casa de César saúdo-vos. Irmãos, quando eu fui ver e a igreja glorificando, porque precisamos ser como os bereanos, que vai lá a fundo buscar. E esse irmão, ele começou a entrar no campo das ideias. Eu pensei que ele ia entrar no campo das Sagradas Escrituras, e ele começou a falar de César, como ele entendeu que aquele César era o César Augusto, imperador romano. E ele começou a dizer que o César, ele tinha na casa dele pessoas crentes, tanto que o apóstolo Paulo manda essa mensagem para a casa de César, para saudar os irmãos que estão na casa de César. Quantos Césares existem no mundo? Né? Então, será que era só o imperador romano que era chamado de César? Né? Então, César para o imperador romano era um título, mas poderia ter outros cidadãos, melhor dizendo, ali em Roma ou em suas províncias, né, que fosse exatamente, tivesse esse nome em homenagem ao imperador. Mas aos da casa de César saúdo-vos, e aí ele começou a falar que na casa do imperador tinha cristãos, e depois ele entrou no tal do Calígula, o César Calígula, e ele disse que esse César era o César Calígula, e não existiu só o César Calígula, existiu vários outros César. De onde foi que ele tirou estas ideias? Sem propriedade bíblica nenhuma. E o pior não é nada. A igreja glorificando, a igreja recebendo, mas recebendo o quê? Que edificação trouxe? Será que isto é verdade? Será que esta é a verdade que Deus quis comunicar naquele dia? Então precisamos estar atentos ao que Deus de fato quer falar e o que a Bíblia está dizendo. O conhecimento teológico, para não trazermos aqui heresias, né,
pessoas que pregam que a igreja só vai ser arrebatada depois da grande tribulação, e série de outras coisas, que o batismo com o Espírito Santo hoje não é mais atual, série de outros pontos que precisam ser tratados e aprendidos antes de colocar alguém para pregar. E a Assembleia de Deus coloca pessoas para pregar, infelizmente, com pouco tempo de cristão, e as pessoas vão para os ônibus evangelizar, falam muitas aberrações, agride as pessoas, que eu já vi isso, em vez de trazer um evangelho que convija e não divija. É imprescindível na labuta para transformar a decadente situação. Porque o que nós estamos vendo, se continuar do jeito que nós estamos enxergando, nós, em vez de formar exegetas, vamos formar exegegues. Quando a Bíblia falta, sobra criatividade. As pessoas criam das suas próprias cabeças e querem impor aquilo como se fosse verdade. Bom, irmãos, alguns conceitos. Em homilética, é imprescindível nós vermos um pouco de hermenêutica, retórica, oratória, eloquência e exegese também. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto. Eu vou estudar, por exemplo, o versículo que está lá, e Judas foi e se enforcou. Quando eu vou estudar esse texto, eu preciso analisar o que vem antes e o que vem depois, para me dar respostas daquele texto. Então, essa arte de interpretar é chamada de hermenêutica. Só que não é só isso. A hermenêutica, ela nem sempre tem respostas no seu contexto. Às vezes o texto bíblico vai exigir que você estude um pouco mais. Vai lá no original, pesquisar no original, ver como foi escrito no hebraico, no grego, no aramaico, como foi que de fato Jesus falou, para entender se aquilo é o que você está, se é verdade o que você está entendendo ou não. E tem uma outra coisa, às vezes o texto, você ainda vai para a exegese bíblica, que é verificar aquele texto no original, e você não consegue ainda tirar as suas dúvidas. Aí você vai ter que ir fazer um estudo mais aprofundado de antropologia, de história da época, cultura da época, para você entender. Trazer um exemplo aqui para os irmãos. Tem um texto bíblico que diz assim: cada um beba a água da sua própria cisterna. E esse texto eu já vi muitas explicações acerca desse texto. Cada um beba a água da sua própria cisterna. E quando você vai para o hebraico, você vai ver lá que o versículo foi traduzido dessa forma, porque foi escrito também dessa forma. Então você não tem uma resposta exegética também sobre o que significa esse versículo. E aí, o que a gente faz? Coloca num canto e deixa de estudar porque não tem aplicação para nós. É só um texto bonito. Quando nós vamos estudar o contexto, nós vemos que o contexto está falando do relacionamento conjugal. E depois vem cada um beber água de sua própria cisterna. Ainda fica meio duvidoso. É para abrir uma cisterna, não pode ser de água para o vizinho, aí parece que surge uma luz no fim do túnel, mas ainda não é isso. Irmãos, quando vamos estudar a cultura da época, existia um provérbio lá em Israel que quando o marido ele traía a mulher, era dito que ele estava bebendo água de outra cisterna. Então, se hoje fosse escrito isso aqui no Brasil, como é que seria esse versículo? Não pule a cerca. Os irmãos entendem? Então, nem sempre a interpretação do texto vai estar dentro do contexto ou dentro da exegese. Você vai ter que buscar algo mais além. Então, hermenêutica é esse esforço que você faz para conseguir entrar numa sintonia com a mensagem, entender o que Deus de fato quer falar. Depois que você entende o que Deus quer falar em hermenêutica, você entende o que Deus interpreta o texto, a própria hermenêutica também vai te orientar a você fazer um teste para saber se é válida ou não aquela doutrina, aquele ensino para os dias atuais.
Exemplo, para que foi que Deus criou o sábado? Deus criou o sábado porque o povo de Israel estava vindo de uma escravidão que não sabia o que era dia de descanso, nem hora para descanso. Aí Deus ele criou o sábado. E por que que Deus então disse que o sábado seria santo a partir dali? Porque se ele não impusesse aos israelitas que queriam culto no dia de sábado, os israelitas iam infringir esse texto, e conhecendo isso, ele pediu que o dia de culto fosse o dia de sábado. Jesus ele faz uma exegese desse texto e ele diz, ó, o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Né? Então ele cria essa exegese para mostrar que o sábado não era para ser idolatrado. Deus criou aquele sábado exatamente para proteger a nação de Israel. Então, esse entendimento nós só temos a partir do momento que nós vamos extrair e entender do texto para descobrir o significado original que ele foi pretendido e na hermenêutica, se ele ainda é válido para hoje. Hoje eu preciso ainda estar ligado todos os dias, todas as semanas. No sábado eu não posso fazer mais nada. Paulo chega e diz assim, olha, não guardeis dias, meses ou anos. Então, para nós, o sábado, ele não é mais uma obrigação. E aí, Paulo, depois em outros textos, ele vai dizer, Jesus é o nosso descanso sabático. Jesus, ele entrou nessa situação e nos trouxe esse descanso sabático. Ele é o nosso descanso, o nosso repouso. Então, em hermenêutica, eu preciso testar para ver se aquele ensino ainda é válido. Alguns estão invalidando o ensino do dízimo, da santificação, do batismo com o Espírito Santo e de tantas outras coisas. Mas alguns outros ensinos as pessoas estão abraçando como se fosse verdadeiro. Então tomemos cuidado, porque a hermenêutica também ela faz teste desses ensinos para saber se ainda é válido ou não para os dias atuais. Pecado sempre foi pecado. Pecado não é relativizado. Então, irmãos, na hermenêutica, você estuda assuntos, é válido ou não é válido. Um outro exemplo aqui é aquela questão do véu, né? Foi dito apenas para os coríntios e nós não usamos, as mulheres das nossas igrejas não usam o véu porque foi para Coríntios e foi para aquela época. Então, a hermenêutica nos dá subsídio para nós não trazermos essa cultura para os dias atuais. Então, de posse do conhecimento de hermenêutica e exegese, mesmo que não formos pregar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O que é homilética, então? Homilética vem do grego homileu. Hermenêutica vem de Hermeneu, que foi um grande estudioso da história passada. Homilética do grego vem homileu e significa conversar com. É por isso que nós trazemos o processo de comunicação. O que a homilética ensina? Os princípios fundamentais dos discursos em público, a arte de se preparar, que é a questão de você fazer a hermenêutica do texto, a exegese do texto, antes de você querer pregar, e organizar e apresentar o sermão, palestra, discurso ou estudo. Então, a homilética, ela vai trazer, ela é uma arte, ela não é uma ciência, ela é uma arte, claro que ela usa conhecimentos de hermenêutica e de exegese, de retórica, de oratória, de eloquência, mas ela é uma arte que faz uso dessas técnicas e desses conhecimentos para apresentar um sermão que mova, que mexa, que impactue na vida do ouvinte. O que é a retórica? A retórica é a arte de falar e argumentar em público através de sermões, palestras, discursos e estudos. O que é a oratória? É a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa. E o que é eloquência? Traduz-se por fluência verbal. Na eloquência, quanto melhor o vocabulário, melhor o comunicador vai se expressar e vai trazer uma ideia mais clara para o seu público ouvinte. Quando ele tem um vocabulário pobre, fraquinho, ele vai trazer aquela mensagem que talvez consiga atrair pessoas do mesmo nível cultural
mas não vai conseguir alcançar as pessoas de um nível cultural mais elevado, porque vai tornar a mensagem, vai se tornar uma mensagem desinteressante para um ouvinte mais culto. A oratória, que é a arte de falar em público de forma elegante, precisa, fluente e atrativa, não é aquela esse posicionamento do falante de ficar se exibindo. Não. Nós vamos estudar de forma mais precisa o que é oratória e retórica nos próximos slides. Irmãos, eu vou trazer aqui para os queridos amados ouvintes um texto que está em Gênesis 2:24 e o outro que está em Gálatas 3:24. O primeiro quadro em Gênesis 2:24 é feita uma exegese do texto, tá? E o segundo é a hermenêutica do texto. No Gênesis 2:24 diz o seguinte: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Nesse contexto aqui, vamos lá no hebraico e descobrimos que aqui está se falando de homem. O deixar mesmo é deixar. Pai e mãe aqui é a figura biológica. Se unir é se juntar. A mulher também aqui é uma pessoa física. Homem e mulher aqui é uma pessoa física. E se tornar também um processo de mudança. E uma só carne está se falando de uma forma mais de figura de linguagem. Mas quando nós vamos analisar o vocábulo lá no hebraico, esse homem aqui não está se falando do homem que tem barba e fala grosso. Está se falando de maturidade. Esse homem, o vocábulo que é utilizado lá é homem maduro, homem com maturidade, homem com condições psíquicas para o casamento. Tá? Quando fala em deixar, não está falando em abandonar. Esse deixar aqui que foi utilizado lá é um deixar de mudança. Né? A partir de hoje, você que vivia prioritariamente para os seus pais, vai viver prioritariamente para a sua esposa. Você vai inverter esses papéis, mas não abandonar os velhos no asilo ou nunca mais pisar os pés na casa dele. Esse deixar é um deixar de mudança lá no texto hebraico. O modelo de uma família completa. Seu pai e sua mãe. Não é pai de pai e mãe. Então, o homem sai de um ambiente familiar onde existe um casal hétero, né, e vai formar um casal hétero. Né? E quando ele fala que se unirá, esse se unir não é unir de fazer uma nova amizade, é se unir de fazer uma nova família. Então, até esse vocábulo lá, ele é um tanto distinto de outros vocábulos que se trata de união. E a sua mulher, que seria também um complemento. É uma figura biológica, né? É a mulher já madura, não é uma adolescente, e essa mulher também está se falando de maturidade também, ela já tem idade para fazer escolhas. E se tornarão, é um processo de aprendizagem, de amizade, de confiança. Agora vão crescer juntos. Eu saio da minha cultura, ela sai da cultura dela e vamos formar a nossa cultura familiar, né? Aproveitando o que cada um aprendeu dentro de sua casa, o que foi de melhor para formar a nossa cultura, a nossa base familiar. E uma só carne aqui é no sentido figurado, que é uma intimidade profunda entre as duas pessoas. Esse é um estudo feito no versículo de Gênesis 2:24, que é uma exegese do texto. E na hermenêutica? Na hermenêutica, como é que nós vamos, depois de fazer a exegese do texto, nós vamos agora destrinchar ele, trazendo ele para a nossa atualidade. Então, pegamos aqui o Gálatas 3:24, que diz: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Essa lei que está se falando aqui, a pergunta é: qual foi a lei que foi nossa tutora? Primeiro,
Tem a lei, tutor, justificados e pela fé. Essa lei aqui é a lei moral e os 10 mandamentos de Êxodo 20, escrito pelo dedo de Deus. Então, aquela lei foi a lei que nos educou, porque tutor aqui significa aio, pedagogo, educador, ensinador, instrutor, professor de criança. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? O povo de Israel ainda era imaturo em relação, na sua intimidade com Deus. Não sabia o que agradava, nem o que desagradava a Deus. Então, o que foi que Deus fez? Estabeleceu uma lei. Nessa lei, Deus disse: eu gosto disso, não gosto daquilo. A partir de hoje, vocês não adulteram, não roubam, e se roubar, vai ser penalizado, se adulterar, vai ser morto, e assim sucessivamente. Então, a lei civil de tutor, e como tutora, o educador, ele não só ensina, como ele também corrige. Então, a lei, ela ensinava e ela corrigia. Se pegasse, se o homem e a mulher fossem pegos no próprio ato adulterando, eles eram apedrejados, né? Então, a lei, eles não obedeceram a lei que ensinava que aquilo era errado, eles infringiram a lei, agora vão ser apedrejados, porque a lei vai trazer a correção. E os demais erros? Os demais erros também traziam a morte, mas não a morte do pecador, mas a morte de uma vítima escolhida. Por exemplo, um homem roubava, se arrependeu, devolveu o furto para o seu dono, mas ele continua em pecado diante de Deus. Ele vai oferecer diante do altar um animal sem mancha, sem defeito, e alguém vai morrer por ele. Tá? Então, de qualquer sorte, o pecado estava gerando a morte e Deus estava querendo trazer através da lei esta educação. Para que fôssemos justificados. Então, Cristo, assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo. Depois da lei, depois de Cristo, melhor dizendo, essa lei ela não tem mais o efeito sobre as nossas vidas. Apesar de que aquela verdade que Deus falou lá, que desagradava a ele, continua sendo verdade. Adulterar continua sendo pecado, roubar, matar, furtar, cobiçar, continua sendo pecado. Mas Cristo nos justificou. Ele morreu por nós. Não precisa mais alguém adulterou ser morto apedrejado. Não, porque Cristo já morreu por nós. Alguém furtou, entregou o furto, não precisa mais levar um animal sem defeito, porque Cristo já morreu para nos justificar. E o que é essa justificação? Essa justificação nós tínhamos uma folha corrida diante de Deus, que tinha vários crimes, vários pecados cometidos contra a santidade de Deus, e nós estávamos sentenciados com essa folha corrida ao inferno. Só que Jesus ele nos justificou e tirou as nossas culpas, né? E hoje, quando nós vamos tirar essa folha corrida diante do cartório de Deus, vai estar lá expedido, nada consta. Mas por que nada consta? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. E é pela fé. Ah, mas você tem prova? Cadê o seu documento? Nada consta. Jesus te entregou esse documento em sua mão? Aí você vai dizer, não, eu creio, é pela fé que eu fui justificado. Então, irmãos, contra a tua fé não há argumentos. Mesmo que alguns contrariem, vão na tua contramão do que você ensina, do que você prega, do que você confessa, você tem a segurança para com Deus, porque a sua fé te diz que você já teve seus pecados perdoados. E a fé é estar plenamente convicto que Jesus pôde cumprir o que prometeu. A justificação é fruto da confiança na justiça de Cristo e não na nossa. Então, foi Cristo que nos justificou. A minha justiça, minhas obras de justiça, como trapos de imundícia. Mas a justiça de Deus, de Jesus Cristo, diante de Deus, justificou também a minha pessoa. Então, esse texto aqui, de que forma foi que ele foi interpretado? Apenas à luz da hermenêutica, apenas pegando as palavras-chave e tentando trazer o significado dessas palavras, mergulhando em textos bíblicos pulverizados, né, nos livros, nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Diferente do primeiro, que se procurou ver o significado de cada palavra dessa dentro do hebraico e do grego. Então está aí, irmãos, a diferença entre a exegese e a hermenêutica. O que é exegese? Na exegese, alguém vai buscar o significado das palavras dentro do contexto em que ela foi escrito no original. Na hermenêutica, você pode utilizar a exegese
sim, mas você vai trazer uma interpretação e aplicação para os dias atuais. Não é só entender o texto bíblico, é você trazer a aplicação para os dias atuais. Não adianta estar se pregando sobre a história de Zaqueu e no final não trazer uma aplicação para o povo. Vai ser apenas uma narração, um conto e não vai trazer edificação para as pessoas, porque as pessoas não vão sair dali transformadas. Bom, irmão, diante do que foi exposto, nós entendemos a importância da hermenêutica e da exegese para o pregador cristão. Primeiro porque existem muitas interpretações equivocadas das Escrituras. As pessoas leem uma coisa e interpretam outra. Eu vou dar o primeiro exemplo. Quando está escrito lá no livro de Salmos, ou no Cântico, né? Os que usam de engano não ficarão dentro da minha casa. As pessoas leem esse texto e pregam que foi Deus quem falou. Deus não falou aquilo. Quem falou aquilo foi o salmista. Porque o salmista estava querendo dizer naquele momento que as pessoas que são falsas, são hipócritas, ele não ficariam. Não está dizendo que não entrariam. Poderia até entrar, mas no momento que ele descobrisse que aquelas pessoas estavam sendo desleais com ele, não permaneceriam na casa dele. Porque se nós aceitássemos isso como Deus falando, nós estaríamos trazendo uma celeuma no contexto de Judas. Por que Judas ficou então 3 anos e meio com Jesus? Jesus sabendo que ele era o traidor. Por que Saul ainda reinou 40 anos sobre Israel, mesmo Deus conhecendo o coração de Saul? Então não foi Deus quem falou aquilo, tá? Quem falou aquilo foi o salmista. Você pode aplicar isso no seu sermão? Pode, aplicando a Deus sim. Agora guarde essas ressalvas, porque no banco tem pessoas que sabem que aquilo não foi Deus quem falou, e não é tudo que está na Bíblia que foi Deus quem falou. Exemplo, eu posso pregar sobre a tentação de Jesus, mas tem um texto lá que diz na tentação de Jesus: se tu és o filho de Deus, lança daqui embaixo. Eu não posso dizer que foi Deus quem falou aquilo. Quem falou aquilo foi o diabo. E eu tenho que deixar muito claro porque depois alguém não está cumprindo essas determinações achando que foi Deus quem falou e se lançando daí abaixo porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, mas eu tenho que saber quem foi que falou. Foi Deus ou foi o diabo? Ou foi o ser humano? Paulo ele tinha muito cuidado com aquilo que ele falava, que era a interpretação dele, que ele chegava a dizer assim: digo eu, não o Senhor. Ele estava deixando isento que era uma opinião particular dele. Né? O surgimento de seitas, infelizmente, seitas têm surgido em função da má interpretação da Bíblia. Né? Houve, por exemplo, um pregador que ele profetizou várias vezes que Jesus Cristo voltaria. Jesus Cristo não voltou a primeira vez, ele deu outra data, não voltou a segunda, não voltou a terceira, daí ele criou o Testemunho de Jeová. Aí eu pergunto aos irmãos, o surgimento de seita partiu da onde? Partiu de dentro da igreja, com mensagens que foram acreditadas por pessoas e que criou essa organização que eles não se consideram igreja. Organização das Testemunhas de Jeová. E os ensinamentos de heresias? Heresias, elas estão, essa é a mais perigosa, porque muitas vezes elas estão circulando dentro das nossas igrejas, né? As heresias, coisas que a gente ensina que não tem respaldo bíblico. Por exemplo, uma vez eu ouvi uma irmã dizendo que ela não usava perfume, e que era pecado usar perfume, e que Deus tinha falado com ela e que ela já tinha alguns versículos da Bíblia, que eram alguns provérbios lá de Salomão, falando sobre o perfume, e então ela interpretou a maneira dela e estava pregando essa heresia. Um certo dia ela pregou essa heresia lá dentro da igreja e uma outra irmã levantou e disse assim: vem cá, minha irmã, se é pecado usar perfume, por que Jesus repreendeu o discípulo que quis impedir que a mulher derramasse o melhor unguento sobre os seus pés? E se é pecado usar perfume, porque as mulheres foram no terceiro dia da ressurreição de Cristo, no terceiro dia embalsamar o corpo de Cristo e lhe dar um sepultamento digno?
se era pecado, se é pecado o uso do perfume. Então, com a própria Bíblia, a irmã combateu o surgimento dessa heresia. Mas se essa irmã não tivesse coragem, algumas irmãs lá iam aceitar, não, é verdade, e aí começar, irmãos, a se proliferar essa heresia dentro da congregação. Então, tomemos cuidado com certos ensinamentos. Se ela não gosta de perfume, não quer gastar dinheiro dela com perfume, tudo bem, mas fundamentar isso na Bíblia para atrair seguidores, isso está ferindo as Sagradas Escrituras. E são heresias. Essa heresia é até uma heresia simples, mas existem heresias que ferem a santidade do ser humano e, inclusive, impedem a sua morada no céu. Tem que tomar cuidado com isso, porque o uso do perfume e o não uso do perfume não impede a pessoa de morar no céu, mas tem heresias dentro da igreja que impedem as pessoas de ir morar no céu. Os cânticos cujas letras ferem a sã doutrina. Quando nós estudamos hermenêutica, a Bíblia e fazemos exegese dela, nós vemos até hinos, começamos a reprovar hinos. Tem um hino que eu acho bonito, que é de Chile Cavalhais, que canta assim: sou um dos que fazem parte da primeira ressurreição. E eu cantava esse hino, até o dia que no estudo escatológico, eu não faço parte da primeira ressurreição. Eu faço parte do evento chamado arrebatamento da igreja. Porque a primeira ressurreição, mesmo que no arrebatamento da igreja vai haver ressurreição dos que morreram em Cristo, aquele evento é chamado de arrebatamento da igreja. O que em Apocalipse se chama de primeira ressurreição é o período, os que morreram durante a grande tribulação. Então, os que morreram depois que Jesus Cristo voltou para arrebatar a igreja, mas as pessoas preferiram não negar a Cristo e preferiram seguir a sua profissão de fé, o anticristo mata, os soldados daquela época o matarão, mas as pessoas não vão perder o direito à salvação. Então, quando Jesus Cristo voltar com a sua igreja, para reinar no Monte das Oliveiras, vai haver essa primeira ressurreição. Ali é o evento da primeira ressurreição. Então, eu não quero fazer parte da primeira ressurreição. Eu quero fazer parte do arrebatamento da igreja. Então, são hinos que ferem essa doutrina. Outros hinos que ferem essa doutrina. Contempla esse varão que chegou agora, abra a boca, irmão, e deu glória. Aí eu dei glória, esse varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Aí depois vem, Miguel e Gabriel. Irmão, Miguel e Gabriel não vai descer para te trazer mensagem. Primeiro, Miguel só desceu uma única vez nas Sagradas Escrituras para defender a mensagem que estava descendo para Daniel. E Gabriel, ele trouxe mensagens a Maria. Você não vai ver em outros textos. Gabriel desce 2 vezes e Miguel desce 1 vez. Mas tem crente vendo Miguel e Gabriel a rodo, à torta direita, na igreja. Então, são cânticos que ferem essa doutrina e pessoas estão sendo doutrinadas por esses hinos, porque tem preguiça de ler a Bíblia, são doutrinadas pelos hinos. E começam a pregar textos de hinos da forma como eles acreditam. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Fere essa doutrina, acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. A bênção que Deus quer para um, Ele quer para o outro. Agora, só que Deus tem chamado específico para cada um. Você não vai se colocar no patamar de lisonja, de honra, enquanto o outro vai ter que ficar lá humilhado, abatido, porque você cresceu. Jesus, ele não estimulou o sentimento faccioso, a divisão dentro da igreja, a inveja, o ciúme. E isso estimula o ciúme, a inveja e a facção dentro da igreja. Então, esses hinos, inclusive esse que é antropocêntrico, tem um outro que é angelocêntrico, e esse antropocêntrico que bota o homem como centro, a glória tem que ser para Deus, e a glória de Deus não dá a ninguém. Então precisamos entender que esses cânticos precisam ser reprovados à luz das Sagradas Escrituras. E a conduta cristã dissonante do texto bíblico é aquelas pessoas relativizadas. Isso não é mais pecado. Deus não está mais proibindo isso. Quer dizer, Deus mudou
quem tem que mudar é você e não Deus. As verdades de Deus sempre são verdades absolutas e não relativas. O homem tem uma verdade relativa quando ele dizia, ao longo da história, que o mundo tinha um grande abismo. Se a pessoa navegasse, se afastasse muito do litoral, ia cair no grande abismo. Então as pessoas tinham medo de se afastar do litoral. Depois descobriu-se que o mundo, que a Terra era redonda e era possível fazer circunnavegação. Então, esse texto, essa crendice das pessoas feriam também o texto bíblico, porque a Bíblia já dizia lá no livro, já diz lá no livro de Isaías que os pés de Deus está sentado sobre o globo terrestre. E muitas vezes, e isso é uma verdade absoluta, e muitas vezes as outras verdades de Deus são relativizadas, não podem ser relativizadas às verdades de Deus. A do homem, sim. O homem, ele achou que era verdade aquilo até o dia que houve a circunnavegação. No momento em que houve a circunnavegação, ele agora passa a entender que o mundo, de fato, ele em forma de globo, em forma de geóide. Então, o homem tem verdades relativas, ele hoje fala como se fosse verdade, amanhã ele chega ao conhecimento de uma outra verdade. Mas Deus, a verdade dele, ele é absoluta. A hermenêutica e a exegese buscam o resgate à ideia original do texto no passado, a sua validade para os dias atuais e a sua aplicação prática. Para comunicar essa verdade, para aplicação prática, convincentemente e fundamentada em textos bíblicos, recorre-se às instruções da homilética. Aí, quando eu vou trazer esses textos que eu estudei para o público, eu preciso trazer de maneira convincente. Já pensou, irmãos, alguém que está vendendo um produto e ele não consegue trazer uma convicção para o seu público que aquilo é verdade? Eu acho que, eu penso que, eu entendo que você acha, você pensa ou você tem certeza. Então, você tem que ter domínio das escrituras. Eu preciso ter domínio das escrituras para estar ensinando algo, porque o público também percebe quando eu estou seguro naquilo que eu estou falando e quando eu não estou seguro. E quando você vê o público folheando a Bíblia, ele está pesquisando muitas vezes para ver se aquilo que você falou tem respaldo bíblico ou não. Então, meus queridos irmãos, vamos batalhar para trazer o conhecimento mais sedimentado, seja ele na forma de ensino, seja ele em uma mensagem mais avivada, mas as verdades bíblicas têm que ser passadas com fidedignidade, porque a mensagem é de Deus e não é nossa. Roberto Chagas, ele diz o seguinte: o preparo é humano, mas o dom e o talento vem de Deus. Então, busquem de Deus, não basta só o conhecimento, não. Tem que ter de Deus também essa unção para trazer a mensagem sacrossanta. Alguns cuidados que precisamos ter. Segundo Chagas, irmãos, existem 4 fatores que estão comprometendo a pregação cristã. A primeira coisa é a falta de conversão genuína dos próprios pregadores. Prega o que não vive. O excesso de espiritualidade, aqui já é o contrário. É aquela pessoa que é super santo, super espiritual e, inclusive, esse super espiritual, ele acha que não deve estudar a Bíblia, que Deus está na hora. Falta de preparo. Esse, para mim, também é um grupo super ignorante. Tá? O terceiro é o desprezo à capacitação bíblica e teológica. Esse daqui acha que a teologia esfria a igreja, acha que não precisa participar de estudos bíblicos, porque ele já sabe tudo, e infelizmente nos nossos púlpitos tem pessoas que pensam dessa forma, que já é pastor, já é presbítero, que não precisa mais aprender. Mas Paulo, na sua velhice, ainda pede: trazei-me os pergaminhos, né, de meus livros e pergaminhos, porque naquela idade talvez já estivesse já dobrando o cabo da Boa Esperança, já pertinho de morrer, mas ele não queria deixar de estudar, porque quem deixa de estudar, deixa de viver, deixa de aprender. Quem para de aprender, para de viver também. Então, esse desprezo à capacitação bíblica e teológica, ele vai de encontro a alguns ensinamentos bíblicos que nos ensina a investigar as escrituras sagradas. A outra coisa aqui é o pluralismo e o pragmatismo religioso, que é pegar e diluir a palavra de Deus,
para não perder fiéis. Então, vou colocar um pouquinho de espaço mais aqui, porque se eu apertar muito, a ovelha vai fugir. Se eu disser que isso é pecado, a igreja vai fugir. Relativizar um pouco aqui, trazer um pouco da coisa mundana ali, vou pegar coisa da Umbanda acolá, e aí começamos a trazer coisas para dentro da igreja, e para não perder fiéis. Ah, mas essa igreja está muito parada. Aí começa a trazer novidades de lá de fora para movimentar a igreja, como se fosse um espetáculo público. Então, irmãos, é preciso tomarmos cuidado, porque esse pluralismo e esse pragmatismo religioso de diluir a palavra de Deus para não perder fiéis está levando muita gente para o inferno, e muitos pastores vão pagar por isso. A palavra de Deus ela é a mesma. A palavra de Deus ela não muda. Não adianta você diluir com nada. Você tem que pregar ela purinha, porque é essa palavra pura que vai trazer saúde espiritual para as vidas e emocional. Por que é que tantos crentes hoje estão precisando de mais atenção em suas vidas espirituais, psicológica, emocional, por falta da palavra de Deus? São cultos onde a palavra de Deus fica a plano secundário, porque é mais louvores, esses louvores atuais, que em vez de construir, desconstrói. E não estou aqui, irmão, censurando os hinos de adoração, não. Mas tem muitos hinos, infelizmente, que inclusive são feitos por atores, artistas que se convertem ao evangelho e já começam a criar hinos e gravar. Uma certa vez, eu não vou citar o nome aqui da cantora, mas o amor de Deus é colorido. É complicado. Está na Bíblia. E isso abriu portas para muita coisa, né? Só deixar lembrar aqui para você, abriu portas até para o arco-íris, tá? Então, vamos parar com essas criatividades, porque o que Deus queria deixar para nós já está de Gênesis a Apocalipse. Billy Graham diz assim, ó: estude a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo e pratique-a para ser santo. Quando um homem, uma mulher, ela é convidada para trazer uma mensagem, a primeira coisa que ela deve procurar saber, ou ele deve procurar saber, é como é que vai ser essa reunião. Vai ser um culto? O que é que nós estamos vendo hoje nas igrejas? Simpósio de missões. Quando você chega lá, é um culto. Seminário de missões. Quando você chega lá, é um culto. Fórum de missões. Quando você chega lá, é mais um culto. Conferência missionária. Quando chega lá, é mais um culto. Irmãos, esses nomes não são merchandising. Esses nomes não são para atrair público. Esses nomes, eles foram dados a reuniões que têm tipos diferentes de composição, de formação, de estrutura. Tá? Então, o culto, é mais uma reunião. É um culto onde você tem louvores, leitura da palavra e reflexão da palavra, a pregação. Tem testemunhos também, dependendo do culto. Um culto doutrinário, você não precisa ter obrigatoriamente testemunho, mas um culto público você precisa ter testemunho. A homilética se ocupa também como o comunicador vai se comportar em determinadas reuniões. É importante conhecer essas reuniões porque é preciso atender às expectativas do público-alvo. Você foi convidado para um simpósio, você quer ver um simpósio e não mais um culto. Né? Você deixou de ir para o culto na sua congregação para ir para esse simpósio. E o que é esse simpósio? Simpósio são vários especialistas falando. Você faz um simpósio de um tema específico, que ele vai ter um moderador para gerar maior entendimento da temática e opiniões. O público interage com perguntas e pontos de vista, compartilha as ideias e compartilhamento. Então, o simpósio é uma reunião aberta ao público, onde tem vários especialistas ali. Aqueles especialistas, eles são especialistas em um tema específico. Nós vamos fazer um simpósio hoje de missões. Ali naquele dia só vai ter pessoas que têm bons conhecimentos. Não estou falando conhecimentos rasos, conhecimentos específicos, né?
de missões, aprofundado de missões. O simpósio hoje será um simpósio, um simpósio de saúde. Você vai levar para ali, para aquele lugar, apenas pessoas da área de saúde para tratar do assunto. O público vai poder interagir? Vai. E como então você levou 3, 4 pessoas para um simpósio? 4 especialistas para um simpósio com um público de 200 pessoas. Vai precisar de um moderador, porque cada um vai falar por sua vez no simpósio, cada um fala por sua vez, e depois o público faz perguntas. As perguntas elas são encaminhadas para o moderador direciona as perguntas para um dos especialistas. Isso é simpósio. Aí a gente coloca simpósio de missão, isso não acontece, tá? É mais um culto. Aí o seminário. O que é um seminário? Um seminário, em vez de ser vários especialistas, é um orador só que discute uma temática conhecida em 3 momentos. Ele expõe, discute e conclui. E ele troca também informações e experiências pessoais. Ele debate temas conexos e desenvolve novas capacidades e incentiva o aprendizado de coisas diferentes. Então, nesse seminário, o seminário não é obrigatoriamente o público não participa, diferente do simpósio. O simpósio, o público participa. O seminário não é necessário a participação do público, mas tem que ter um orador com conhecimentos profundos do tema que vai ser tratado. E ele vai trazer a ideia do tema, conceitos, aplicações, ele vai falar e vai, se ele quiser, ele pode até fazer perguntas ao público para produzir um debate conexo, mas também não é obrigado a fazer isso. E o que no final do seminário, as pessoas têm que sair dali, não é com conhecimento teórico, não. Um seminário, as pessoas têm que sair dali com mudanças de atitude. E aí vem a conferência. A conferência parece um pouco com o simpósio, porque também tem vários especialistas importantes que debatem uma temática. Só tem uma diferença da conferência ao simpósio, que eu vou falar daqui a pouco. O debate é orientado também por um presidente da mesa, que é o moderador, que é responsável por conduzir o evento. Na conferência, o público não participa, mas também tem vários especialistas. Mas, irmãos, esses especialistas não é um especialista na mesma temática, mas de campos diferentes. Vamos falar agora, vamos dar um exemplo de uma crise de violência que está surgindo em determinada localidade. Né? Aí vai juntar um pedagogo, um político, um advogado, um assistente social, uma pessoa da área de saúde. São especialistas que convivem no dia a dia com a violência, cada um de uma forma diferente. O professor convive com a violência naquela localidade com os filhos os filhos da comunidade e interage com os pais também. O político querendo evitar esforços para criar leis, minimizar o impacto, com visões diferentes, mas tudo ligado à violência local. O profissional da área de saúde, ele atende as pessoas vítimas da violência. O advogado, ele vai entrar com ação para proteger A ou B que foi agredido. E o assistente social faz intermediação para evitar essa questão da violência. Então, todos estão envolvidos na violência, mas com papéis diferentes. Isso é conferência. Conferência envolve especialistas, agora, claro, cada um com o seu campo de visão. Aí, quando se fala em conferência missionária, você coloca lá só pessoas que têm de missão. Você não trouxe outros olhares para aquela conferência. Então, a pessoa que vai trazer a palavra, ele precisa estar atento qual tipo de reunião, como ele vai interagir, para ele se preparar melhor. Como é que ele vai preparar um sermão se ele não sabe que reunião ele vai estar participando? Tem um fórum também. O fórum público interage com o palestrante, com troca de ideias e opiniões. Esse fórum aí geralmente promove um debate e é um assunto de conhecimento geralmente comunitário, um assunto de conhecimento público que todo mundo tem acesso e questiona. O encontro.
O encontro visa discutir temas relevantes para uma classe social, para uma faixa etária, para um gênero, para uma religião, para uma ocupação funcional ou para uma função eclesiástica. Um exemplo aqui: encontro de jovens. Você vai reunir jovens de várias localidades para tratar de um tema. Isso aqui eu vejo a Assembleia de Deus até fazendo de forma bem equitativa com o que diz a regra, né? Os encontros de senhoras, encontro de crianças, encontro de missões, encontro de professores de escola bíblica dominical. Então, esses encontros, eles podem trazer, ele vai visualizar, ou melhor dizendo, ele vai selecionar pessoas de uma faixa etária, ou então encontro de mulheres, encontro de homens, o gênero, encontro pentecostal, né? Vai trazer uma religião com essa visão, independente da denominação, né? E assim sucessivamente. Então, esses são alguns dos tipos de reuniões e nós vamos partir para os seguintes. Continuando ainda os tipos de reuniões, nós temos aqui agora o Congresso. O Congresso, ele dura dias. Você não tem congresso de um dia só. Você tem um congresso que ele tem uma característica específica. Ele dura dias ou pode durar até uma semana um congresso. E não é um evento, uma reunião pequena. Já uma reunião, é um grande encontro, tá? Você lembra que falamos lá atrás em encontro? Encontro é um congresso pequeno. Nós chamamos também de pré-congresso, né? É um congresso pequeno, mas o congresso em si já envolve uma amplitude, uma região maior, um número maior de pessoas. É algo grande, né? Com uma temática geral e subtemas discutidos em mesas redondas, palestras, sessões de exposições de trabalhos e minicursos. O que o Congresso faz? Durante o seu período de acontecimento, esse Congresso ele tem as plenárias, onde as pessoas estão todas em um único salão, mas ele tem também algumas reuniões mais internas, ou facultativas, as pessoas escolhem, quero participar de tal tema, quero participar de tal tema, que vai acontecer concomitante na mesma hora, no mesmo momento, mas também pode ter temas específicos que só pode entrar determinadas pessoas daquele grupo. Então, no Congresso se aproveita para reunir os jovens, reunir senhoras, reunir crianças, continua naquela mesma filosofia dos encontros, só que algo muito maior e tem outras micro reuniões em outros momentos, enquanto durar o período do Congresso. A palestra. A palestra vai envolver um palestrante que faz com que o público enxergue uma realidade de uma maneira diferente ou compartilhe a sua história de vida, permitindo-se perguntas no final. Você pode fazer uma palestra para trazer o testemunho de alguém que no final vai dar um conselho para aquele público de como agir e do que fazer, do que não fazer, do que está certo, do que está errado. Então, isso é uma palestra. Tá? O que é um workshop? Participação intensa do público que discute com profundidade um assunto específico. É uma espécie de oficina, geralmente utilizado em congressos para exercício prático. Esse workshop também pode ser utilizado lá dentro do congresso. Dentro do espaço do evento você tem sala e você vai fazer aqui um workshop vamos supor que um congresso de família, workshop de filhos, né? Um workshop de pais, de crianças em berçário e sucessivamente. Então, você faz um workshop, uma espécie de oficina, você vai trazer um conteúdo específico que pode ser levado à prática, tá? Diferente da discussão que serão feitas nas plenárias, geralmente utilizados em congressos para exercício prático. A mesa redonda, ela visa o debate entre especialistas que discutem um assunto comum. É conduzida por um moderador que faz as apresentações, introduz o assunto e medeia as perguntas. O público intervém com questionamentos e com opiniões. Na mesa redonda também é possível. E nós temos aqui um exemplo de mesa redonda nesse desenho mais acima. O painel, os espectadores especialistas, é regido por um mediador. Os especialistas debatem entre si uma temática. O público não intervém com perguntas ou expõe as opiniões. Ele apenas assistem o painel. E a jornada é uma abordagem, traz abordagens temáticas específicas a fim de discutir e definir opções
para nortear os ouvintes. Nesses tipos de reuniões, nós vemos, irmãos, que muitas vezes nosso conhecimento desses eventos, às vezes estão comprometidos, porque nós fazemos eles mudando nomes, colocando nome, mas é mais um chamariz, é mais uma publicidade que nós fazemos para atrair pessoas a esse evento. Na verdade, eles têm estrutura própria, eles têm identidade própria. Uma certa vez, conversando com um certo irmão, ele me disse, vamos fazer uma conferência. Aí eu disse, como é que vai ser essa conferência? Aí ele me disse, vai ser assim, assim, assim. Eu disse, mas isso aí é culto. Aí, qual foi a resposta que ele me disse? Mas vamos fazer conferência porque senão o pessoal não vem. Quer dizer, não, conferência não é publicidade. Ou você faz ou você não faz. Já conhecendo os tipos de reuniões, precisamos agora conhecer os tipos de sermões. O sermão, ele deve ter clareza, objetividade, domínio doutrinário do preletor, linguagem compreensível ao público-alvo e mensagem atual que estimule a aplicação prática. Nesse sermão, se você traz a mensagem e o outro não entende, não houve clareza. Lembro-me de um irmão que estava pregando em Cabaceiras do Paraguaçu. E na igreja ele pregou sobre... trouxe a mensagem e ele trouxe aquela frase de efeito. O quarto homem da fornalha está aqui em nosso meio. Terminou o culto, um bocado de irmão procurou ele lá de Cabeceira do Paraguaçu. Ô meu irmão, quem é esse quarto homem da fornalha? Irmãos, não era costume deles ouvirem essa passagem pregada de Daniel, do Sadraque, Mesaque e Abdenego lançado na fornalha de fogo ardente, e ouvir que o anjo que foi encaminhado ali era o quarto homem da fornalha. E ele simplesmente teve que, em outra pregação, trazer a mensagem da fornalha e dizer quem era esse quarto homem. A partir dali, as pessoas começaram a entender quando ele falava, porque o quarto homem da fornalha está presente entre nós. Então, o filho dos deuses, no caso, que foi como Nabucodonosor ele comparou. Então, o sermão deve ter clareza e objetividade. Um sermão de 2 horas de relógio vai fazer com que o povo pegue a Bíblia e vá embora. Alguns durmam. Então, seja objetivo no seu sermão. Muitas vezes, o tanto de rodeio que se faça, quando você vai chegar ao ponto principal da pregação, a pessoa já esqueceu tudo, tentando entender aonde você queria chegar. A mensagem ela tem que ter início, meio e fim. Se ela não tiver objetividade e clareza, não adianta que você não conseguiu o resultado que você pleiteava. Domínio doutrinário do preletor. Conhecer as doutrinas bíblicas antes de trazer uma mensagem, um sermão. Linguagem compreensível ao público. Se você está num público infantil, traga uma linguagem que ele compreenda. Se você está num público de adolescente, traga uma linguagem à altura do adolescente. Se você está num público de ancião, traga uma linguagem da forma como eles entendem e no ritmo que eles possam acompanhar o seu raciocínio. Se você está no nível de pessoas cultas, traga um vocabulário mais elevado, mais rebuscado, porque certamente vai trazer ou atrair o interesse deles pelo que você está comunicando. Então, o domínio do preletor, doutrinário do preletor, só não é suficiente. É preciso ter uma linguagem compreensível, porque não adianta ser bom demais e não conhecer, não saber comunicar essas palavras ao público-alvo. E a mensagem atual que estimule a aplicação prática. As pessoas não são depositárias de conhecimento. As pessoas querem sair dali edificadas, transformadas, mudadas. E elas só vão sair dali acreditando que Deus falou para elas se elas se sentirem tocadas com a tua mensagem. Então traga uma aplicação prática na tua mensagem. São tradicionalmente aceitos pelos estudiosos, apesar de considerarem-no precários ou ilimitantes, 3 principais tipos de sermão. Sermão tópico ou temático, o sermão textual, que está dividido em divisão textual natural, divisão textual analítica e divisão textual sintética, e os sermões expositivos. Nós vamos estudar na próxima aula esses tipos de sermões. E esses sermões eu posso utilizá-los
em algumas reuniões que já foram estudadas mais anteriormente, ou posso utilizar ou não posso utilizar em outros tipos de reunião. Então precisamos entender que as reuniões têm seus tipos e os sermões também têm os seus tipos que precisam ter afinidade, guardar alguma afinidade para você ter êxito no seu sermão.